Nunca foi tão necessário se comunicar. Mesmo com máscara ou sem ela, em um ambiente controlado como esse onde nós estamos agora, um estúdio, tivemos que aprender a nos comunicar de várias formas. Comunicação no empreendedorismo imobiliário é o tema do Saber Imobiliário de 2021, que a gente traz hoje no programa Conexões Imobiliárias Especial. Serão 4 dias de muita partilha de conhecimento. O evento Saber Imobiliário será uma imersão exclusiva para os corretores de imóveis. Todas as palestras serão traduzidas em libras. E antes do início de cada uma delas, os corretores de imóveis podem conferir apresentações musicais no projeto cultural do Sistema Cofesse Cresce. Eu recebo agora Eduardo Ferraz, autor de livros, consultor e palestrante. Que honra nossa tê-lo aqui conosco e também no Saber Imobiliário. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Qual a expectativa para o evento que promete reunir centenas de corretores de imóveis agora nessa modalidade virtual? E mais do que nunca, né, Eduardo, hoje a gente precisa aprimorar as técnicas de comunicação. Na prática, o que está acontecendo é que a gente tentando ver o lado bom da pandemia, né? Uma convenção dessas, assim como outras várias, que demandaria meses de organização, custos enormes de viagens e de hotéis, a gente consegue fazer ao vivo e a cores e falar aí para 100, 200 mil, 5 mil pessoas quando necessário, e a mensagem chega da mesma forma. Então, eu acho que vai ser muito bacana essa nova metodologia que a gente está fazendo, e eu tenho certeza que os corretores vão aproveitar bastante esse congresso virtual. Não tenho dúvidas. Eduardo, o ato de vender e o ato de comprar são formas de relacionamento. Mas por que tem gente que diz, eu não consigo vender, e ao mesmo tempo tem gente que diz, eu nasci para vender? Na minha opinião, e eu trabalho há quase 35 anos com negociação e vendas, isso tem muito a ver com empatia. E empatia não tem nada a ver com simpatia. Empatia é literalmente colocar o sapato do outro. Empatia é você entender o que o outro gosta, o que o outro quer, o que o outro não gosta, rapidamente. Então, existem pessoas, existem vendedores que têm um dom, que têm um talento, é quase um dom mesmo de perceber isso rapidamente, sem treinamento, sem instrução, sem nada. E esses são super vendedores, em qualquer ramo. O que nós, consultores, o que os cientistas comportamentais começaram a perceber é que muitos desses comportamentos inconscientes e instintivos dos super vendedores, dos super talentosos, podem ser aprendidos por qualquer pessoa, por gente normal, que nunca foi um grande vendedor, mas que usando certas técnicas, ele pode sim aprimorar habilidades e vender tão bem, só que de maneira mais estruturada, mais lógica, mais pensada, mais regrada, que o super vendedor intuitivo. É um desses temas que eu vou tratar na minha palestra. Às vezes, o corretor de imóveis acha que para ele conseguir vender mais, ele precisa falar muito. E você mesmo já disse em várias palestras que não necessariamente, né? Muitas vezes a gente precisa calar mais do que falar para conseguir vender. Os grandes negociadores que eu conheci na vida, gente de altíssimo nível, de altíssimo padrão intelectual, tem 2 grandes características importantes. Eles dizem o seguinte: domina uma negociação quem ouve e quem pergunta. Então, as grandes dicas que a gente pode estar adiantando aqui para o pessoal que vai assistir, é isso. A maioria das pessoas que fala demais acaba se entregando, acaba entrando em contradição, acaba sendo prolixo, fala além da conta, e aí perde o cliente, porque o cliente pensa, poxa, eu não vou comprar um negócio de uma pessoa que não presta atenção no que eu estou falando. E ao contrário, as pessoas que ouvem mais, que perguntam mais, mostram um interesse genuíno pelo cliente. Ou seja, eu estou aqui para entender as suas necessidades, não as minhas. Eu estou aqui para entender o que você realmente precisa, não o que eu quero. Eu estou aqui para entender as suas reais necessidades e oferecer um produto ou um serviço
que caiba exatamente dentro da sua expectativa e, obviamente, dentro daquilo que você pode pagar. É o jogo do ganha-ganha. Você ouve mais, dá mais atenção, fideliza o cliente e ele fica feliz por você ser uma pessoa genuinamente preocupada com o bem-estar e com a felicidade dele. Eu assisti uma palestra, um vídeo seu no YouTube, que você falou sobre concessões. E a gente sabe que no mercado imobiliário, essa prática da concessão, ela é muito comum. Porque é aquele jogo ali do cliente, do comprador e do vendedor, e muitas vezes o corretor de imóveis, ele fica naquela saia justa. Ah, eu posso oferecer um desconto a mais, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou falar isso para quem está vendendo o imóvel? Então, essa questão das concessões, o que você pode adiantar também para o corretor de imóveis que já está querendo se inscrever, já está inscrito no Saber Imobiliário, que ele vai saber que ele vai encontrar agora em maio, no evento? Vão aqui 2 dicas básicas e importantes, para as pessoas nunca mais esquecerem. A gente aqui no Sul tem uma frase que diz o seguinte: quem desdenha quer comprar. Quando o cliente começa a colocar defeito, pede descontos, diz que não está satisfeito, que quer pensar, ele está dando o que a gente chama de sinal de compra. Então, às vezes, uma reclamação, na maioria das vezes, uma reclamação ou um pedido de concessão é um grande sinal de interesse. O contrário também é verdadeiro. Quando o corretor mostra o imóvel, fica 1 hora com o cliente não abre a boca, ele mostra tudo, e no final ele passa o preço, as condições, e o cliente não pede nenhuma concessão, senhor corretor, sinto muito, o senhor perdeu a venda. O pior sinal que pode acontecer numa negociação é o outro lado no final dizer o seguinte: ok, muito obrigado, eu voltarei a procurá-lo. Ele nunca mais vai te ligar, ele nunca mais vai te procurar. Alguma coisa deu tão errado no meio dessa conversa que ele nem contraproposta fez. Então, a dica número 1 que eu dou é: jogue informações, faça perguntas, deixe o cliente absolutamente à vontade para ele dizer tudo que ele não gostou. Porque conforme ele for colocando as rejeições ou as dificuldades, você vai procurando contorná-las previamente. Não espere que ele se ofenda com uma proposta indecente para você tentar consertar. A segunda dica importantíssima é: não entre oferecendo concessões nos primeiros 5 minutos. É o maior erro que eu vejo muita gente fazendo. Então, às vezes, o corretor está lá num plantão, ou recebeu uma ligação, ou, pior ainda, uma indicação pessoal que deveria ser atendido com o maior rigor, e muitas vezes o corretor fala o seguinte: que bom que o senhor ligou, eu tenho um desconto especial, eu tenho uma campanha. Pronto. Já entregou todas as fichas nos primeiros 5 minutos e vai ficar sem gordura, vai ficar sem margem de manobra para negociar depois. Então, a segunda dica, já adiantando aqui, é: não entre oferecendo concessões. Entre nos primeiros 5, 10, 15 minutos com foco para conhecer o cliente, para saber quem ele é, para saber o que ele gosta, para saber o que ele não gosta, para criar o que a gente chama de vínculo emocional. E quando o cliente perguntar quanto é que custa, ou quanto é que faz, ou quanto é que são as condições, a resposta, na minha opinião, deveria ser a seguinte: que bons que o senhor está interessado. E daqui a pouquinho eu já vou te dar as informações. E eu só não vou passar agora, porque como eu tenho 5 ou 6 opções diferentes, se eu colocar a primeira, pode ser que o senhor não goste. Eu posso entender um pouquinho mais de quem é o senhor, o que o senhor gostaria, como é que é a sua família, com que o senhor trabalha, quais são as suas expectativas, o que você espera de uma vizinhança. Então, esse tipo de perguntas abertas, elas demonstram um enorme interesse. E outra coisa, a grande vantagem de fazer perguntas é que elas não te prejudicam em nada, elas não têm contraindicação, elas só te dão informações relevantes. Ao contrário, se você começar a entrevista, se você começar a venda muito mais afirmando do que perguntando, qualquer coisa que o cliente ouça e não goste, vai jogar contra você. E, principalmente, vai jogar no começo da negociação, que é a pior hora do mundo para ver uma rejeição. Dicas valiosíssimas. Eduardo, você tem décadas de experiência com comportamento humano. Por que você se motivou e se encantou
para estudar a mente do ser humano, essa mente que é tão difícil de entender, às vezes até a gente não consegue se entender, e você tem tanto conhecimento nessa área. O que te motivou a buscar isso, a buscar essas respostas? Na verdade, eu tive mais sorte que juízo. Eu sou engenheiro agrônomo, olha que estranho. Eu entrei numa multinacional, foi o meu primeiro e único emprego. E no segundo ano da empresa, meu chefe percebeu que eu não tinha o menor estilo para ser agrônomo. Eu era um sujeito muito curioso, muito direto, era um super sincero. E ele disse o seguinte, como agrônomo você não leva o menor jeito, mas eu acho que como instrutor, para dar treinamentos para a equipe, você vai fazer sucesso. Você gostaria de fazer alguns cursos no exterior para aprender neurociência comportamental, para aprender técnica de vendas? Porque eu quero um engenheiro treinando engenheiros. Imagine a proposta. Eu adorei aquilo, achei que aquilo ia mudar a minha vida e realmente mudou. Com 22 para 23 anos, eu comecei a fazer esses treinamentos, no final da década de 80 ainda, sobre neurociência comportamental, coisa que pouquíssima gente falava. E as conclusões que eu comecei a chegar foram as seguintes: a gente não pode usar a mesma técnica para todo mundo. Uma técnica que funciona absolutamente bem para você pode não funcionar para mim. Então, o segredo real, de verdade, honesto, sincero, íntegro, ético, é você efetivamente entender quem é o seu cliente e se adaptar a ele. Você precisa conhecer tudo. Você precisa criar vínculo emocional, você precisa saber o que ele gosta, você precisa saber o que ele odeia, você precisa entrar no modelo mental do seu cliente. Isso vale para vender uma calça no shopping, isso vale para vender um carro de 100 mil reais, isso vale para vender qualquer imóvel, porque é uma coisa que muita gente vai comprar uma vez na vida. Se é importante você conhecer o que o seu cliente quer quando você vai vender uma camisa, imagina para vender um imóvel, né, que provavelmente, ou muitas vezes, vai ser o único imóvel, um dos poucos que ele comprará na vida. Então, é o tipo do tempo, é o tipo da estratégia que vale a pena a gente investir. Conhecer profundamente as necessidades, os motivadores, o modelo mental de cada cliente. Queria agradecer a sua disponibilidade hoje para estar batendo esse papo conosco. E eu queria que você fizesse o convite, então, para os corretores de imóveis cearenses que estão muito ansiosos por sua palestra. Pessoal, do Ceará, de Fortaleza, que eu já fui várias vezes, já fui veranear, já fui pescar aí por perto, adoro pescar robalo. Sejam bem-vindos, se inscrevam no evento do Cresci. Eu vou falar no dia 5 de maio, a partir das 19h15. Será 1 hora de palestra, onde eu vou abordar alguns desses assuntos que eu comentei aqui. E lá no dia, para quem fizer perguntas, eu vou sortear 3 livros, 3 dos meus livros, um livro chamado Gente que Convence, onde a grande parte das informações que eu passei estarão lá. Quer dizer, você assiste a palestra e ainda ganha um livro autografado, e se gostar bastante da palestra, você dá um jeito de achar o livro para aprofundar os conhecimentos. De novo, é uma negociação ganha-ganha. Obrigada, Eduardo. Prazer conversar com você. Foi um grande prazer, um abraço. Tchau, tchau. E agora a gente vai conhecer a Mara Belal através de um vídeo que ela mandou para a gente aqui para o Conexões Imobiliárias. E na volta a gente conversa com Guilherme Amaral, que também vai estar lá no Saber Imobiliário. Não sai daí! Meu nome é Mara Belal e eu tenho a honra de falar com vocês no dia 3 de maio, segunda-feira, abrindo a maravilhosa semana que o Sebrae e o COFES prepararam especialmente para os corretores imobiliários. Meu tema de apresentação é exatamente comunicação para o sucesso em tempos de pandemia, com várias dicas práticas. Com certeza, muitos de vocês já usam essas atitudes e esses comportamentos que levam ao sucesso, mas eu quero trazer ao consciente de vocês para que essa utilização seja melhor realizada. Quem se comunica melhor tem mais chance de ser feliz, tem mais chance de ter sucesso e é menos violento e gera menos violência da sociedade. Espero vocês!
A negociação é um dos temas do Saber Imobiliário de 2021, que esse ano também traz o palestrante Guilherme Amaral, e é com ele que a gente vai bater um papo agora. Obrigada, Guilherme, por estar conversando com a gente agora, adiantando tudo que vai rolar no Saber Imobiliário. Obrigado, Mirela. Para mim é um prazer participar desse evento. Estou ansioso para que chegue logo, né? Tem alguns dias ainda. Espero que bastante pessoas participem, que a procura seja boa, porque estou levando algo realmente para ajudá-los. Com certeza. Guilherme, vamos começar pensando sobre essa frase que muita gente costuma dizer, gente que trabalha com vendas. Eu já escutei muito vendedor, corretores de imóveis, também empresários falando assim, eu vou tentar porque o não eu já tenho. Sendo que se a gente for parar para pensar, você ficar normalizando o não, às vezes não é um comportamento muito saudável, né? Porque a gente acaba perdendo até a autoestima em algumas situações. Como é que você avalia esse pensamento de muitos que dizem, eu vou sempre tentar porque o não eu já tenho? A gente tem que pensar assim, a gente tem que dizer assim para o nosso cérebro, o não eu já tenho, ou existem formas diferentes de pensar que podem ser mais assertivas? É muito comum mesmo essa frase, né, que o não eu já tenho, então eu vou tentar. E isso é necessário ser usado, principalmente quando estamos lidando com pessoas entrando no mundo dos negócios. Quando você tem um vendedor novato, tem que estimulá-lo dizendo que o não ele já tem, para que ele perca o medo de escutar um não. É muito comum que profissionais na área de vendas acabam perdendo autoestima e autoconfiança à medida que vão recebendo um não. E é uma profissão que, na verdade, muitas pessoas entram nela, mas os que prosperam são os que têm resiliência suficiente para superar esses nãos. Agora, depois que a pessoa já é profissional, já tem bons resultados, já aprendeu os seus processos de trabalho, ela continuar se baseando nessa palavra é porque ela, de fato, não aprendeu ainda a se planejar para os negócios, não sabe como recuperar uma situação mais desafiadora de relacionamento ou de compra e venda com processos de negociação, então ela ainda vai contando com a sorte. Por isso que ela diz, bom, não, eu já tenho, então vamos ver se eu tenho a sorte de conseguir um sim. Para quem é preparado de verdade, isso não existe mais. Você acaba tendo um conhecimento sobre sua taxa de conversão, como é que você pode reverter objeções e dúvidas de cliente, para que você construa o tempo todo respeito e credibilidade. É isso que a gente da Dale Carnegie vai levar nesse evento para todos os corretores. Quais são os pontos que a sua palestra vai abordar? Porque os corretores de imóveis já estão muito curiosos para saber, então a gente tem que adiantar aqui no programa Conexões. Entendi. Bom, Mirela, é assim, a empresa que eu trabalho, a Dale Carnegie Training, ela é líder mundial em treinamentos e foi a empresa que fundou a indústria de treinamentos. Então, em 108 anos de trabalho, a gente entende como que a natureza humana funciona. Para uma negociação prosperar, para qualquer relação de liderança ou relacionamento prosperarem, é necessário atingir 3 elementos: confiança, respeito e credibilidade. E a chave para isso começa nós tendo um autocontrole suficiente sobre o que se passa dentro de nós. E nas negociações, os vendedores eles passam por muito desafio, é muito risco. Em épocas de pandemia como essa, que as pessoas estão aí vivendo incertezas, a insegurança delas em fazer negócio acaba levando-as para uma posição um tanto quanto de ansiedade. E aí todo o profissionalismo que elas são capazes de entregar fica prejudicado. Então não tem técnica, não tem método, não tem conhecimento que sobreviva à ansiedade ou ao estresse. Por isso que o mais importante, que é o que eu vou levar para as pessoas, é como é que elas conseguem lidar com elas mesmas para terem assertividade e manterem toda a serenidade na comunicação de uma negociação. Isso transmite muito mais segurança, porque as pessoas querem fazer negócio com aquelas pessoas que sentem essa segurança. Então, essa é a base do nosso trabalho, junto aos corretores no dia 4. No dia a dia do seu trabalho, quais são os pontos que mais surpreendem as pessoas que participam dos seus eventos, das suas palestras, que dizem assim, caramba, eu passei a vida toda pensando de uma forma, mas agora eu descobri que não é bem assim? Muito inteligente isso que você questiona, porque as pessoas ficam buscando aí o santo graal que vai resolver o mundo dos negócios. E é muito comum, quando as pessoas entram em contato conosco na Dale Carnegie, elas querem aprender alguma ferramenta, ou de vendas, ou de negociação, ou de liderança, ou de comunicação, e elas se esquecem de uma coisa: toda ferramenta, ela apenas apresenta um processo de comunicação, alguns passos, 3 passos, 5 passos,
as mais complexas têm lá 11 passos, mas nada disso funciona se a pessoa por dentro não estiver apta a negociar ou a liderar. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a mentalidade da negociação, o entendimento do que deve ser uma negociação boa para todos. Então, nós vamos trazer o conceito da negociação integrativa, nós vamos trazer o conceito da negociação assertiva. As pessoas vão entender por que é mau negócio terem uma complacência durante a negociação ou partirem para a agressividade, pensando somente nos próprios ganhos. Vão entender que a negociação, partindo dessa abordagem, ela revela muito profissionalismo por parte do corretor. Então, o corretor passa a ser muito desejado na relação negocial, se ele se mantiver assertivo. Que bacana, prazer conversar com você. Queria agradecer por sua disponibilidade de estar adiantando o que o Saber Imobiliário vai trazer agora em 2021. E queria te pedir para fazer o convite para quem está em casa, para os corretores de imóveis cearenses, para todos participarem agora na semana que vem. Bom, vocês já moram num pedacinho do paraíso, né? Todo o Brasil adora visitar o Ceará, eu adoro quando vou ao Ceará, né? Vocês já estão num lugar maravilhoso, então eu sugiro que vocês reservem o momento em que vai acontecer o Saber Imobiliário para vocês terem ainda mais condição de desfrutar tudo que existe aí, porque quanto melhor você for nas suas negociações, mais condição e liberdade você tem para desfrutar tudo que esse Brasil maravilhoso oferece. Então participe conosco, que você vai aprender como ser ainda melhor nas negociações que já faz. E atenção, é muito comum pessoas que são experientes já em negociação acharem que não precisam mais de alguma coisa, mas também é muito comum que as pessoas aprendam muito no primeiro e no segundo ano e depois passem apenas a repetir aquilo que já sabem e vão ficando para trás. Então essa pode ser uma grande maneira de você estar atualizado e fazer diferença junto a seus clientes. Obrigada. E você pode fazer sua inscrição agora mesmo no site saberimobiliario.com.br. Não vai perder esse evento. É uma realização do Sistema Cofesse Cresce com o apoio do Sebrae e da Homer. Obrigada por você ter assistido até aqui. A gente se encontra no evento. Tchau, tchau.